Oi, gente, Mucuyu, Colofé, Mutumbá, Aurê, Mojuba e toda a saudação de respeito a nós, povos de matriz africana. Resolvi fazer esse vídeo aqui hoje para a gente poder falar de uma coisa extremamente importante. É muito comum que se vejam por aí vídeos de pombageiras, exus, preto velhos e idem e etc., onde muitos classificam como um processo de marmotagem, de erro. É o exu que pinta, que borda, que fala, que acontece. Mas nós, como zeladores, titulamos a palavra pai, e alorixás, zeladoras mãe. E é muito normal que pai e mãe, no começo da gestação, já começa a acompanhar o filho, e no começo da gravidez acompanha, faz o pré-natal, e posteriormente leve o filho ao médico para pré-diagnosticar qualquer tipo de doença que exista. E nós não estamos fazendo isso. Então, quando a gente começa a observar extremos de marmotagem, de loucuras e de erros, a que ponto é marmotagem, a que ponto é esquizofrenia? Para vocês poderem entender sobre esse assunto, como começa o processo da esquizofrenia até o período da marmotagem, até o período do EQ, das coisas erradas. A esquizofrenia, ela começa em 3 pontos cruciais. O primeiro é a alucinação. Dentro da alucinação, o esquizofrênico começa a ouvir vozes. Ele olha para alguém, ele pré-intui que aquele alguém está fazendo uma armadilha, ele pré-intui que aquela mulher está sofredora, ele pré-intui que o outro está com problema. Dentro desse processo de alucinação, a pessoa ela começa a sentir, a ter sensações, seja ela táteis, auditivas, visuais, olfativas. Ela sente cheiro de charuto, cheiro de cachimbo. É muito normal hoje, seja na casa de alguém, encontrar alguém triste. Fala, nossa, está carregado, hein? Ó o cheiro de cachimbo. De repente a pessoa se incorpora e faz seu trabalho. Certo ou errado, né? E dentro do processo de alucinação é onde se encontra o processo de vultos e vozes. Estou aqui, de repente alguma coisa passou atrás de mim. Alguma coisa falou comigo, ouvi chamar meu nome. Ali já é suficientemente de bom tamanho para que eu execute alguma coisa que tenha a ver com uma crença que não existe. Pós esse período de alucinação, a pessoa começa a se encontrar no período de delírios. Dentro dos delírios, começa a pior parte. Quando essa pessoa com alucinação começa a se acometer de pré-evidências e pré-intuições, automaticamente ela vai ser perseguida. Como até se faz em alguns grupos. Olha lá, falando marmota, isso, aquilo, outro, pombageira de peruca. Lá na frente vou falar sobre isso um pouquinho mais. Então, no período de delírio, é o período que a pessoa se acomete da perseguição. Pô, meu amigo está me perseguindo, minha mãe de santo está me perseguindo. Eu não posso ser autônomo, eu estou melhor na evidência do que eles. Mas eu sonhei, o sonho aconteceu. E então, na perseguição, no período de delírios, a pessoa começa a delirar e entender que todos a perseguem. E o delírio ele é um pré-processo para as obsessões. Quando eu tenho obsessão por ser lindo, bonito, rico, forte ou próspero, por consequência, a obsessão é uma vontade que eu tenho e eu vou ter que, como um obsessor me torna obsessor, obsediar alguém para me que dê aquilo. Porque o esquizofrênico ele é atípico às normatividades. Ele está atípico ao trabalho, ao esforço, à mudança de caráter, às vezes até mesmo à higiene. Por quê? O esquizofrênico ele construiu um mundo tão perfeito para ele, essa patogenia constrói um mundo tão perfeito que ele tem que ser aceito. E além de ser aceito, tem que ser investido nele uma crença muito gigantesca. Quando a gente sai do período de delírio, das perseguições que o esquizofrênico precisa se afirmar, e ele tem obsessão por algo, porque ele tem obsessão pela certeza, obsessão pela riqueza, começam o processo de exposição das suas obsessões. Ele quer ser rico. Ele quebrou o momento do superego ali através de um choque hormonal e ele começa as incorporações. Ele entende que ele vira com o Exu 7 porteiras do umbral da eternidade. Porque aquele Exu de 7 porteiras é a obsessão que ele tem por portas que se abram. Então, como ele tem uma obsessão, ele vai obsediar alguém, sua vítima é um outro esquizofrênico num grau maior que ele que vai dar crença àquela voz. Daí de obsessão a obsediador, ele passa a obsediar. E, em geral, esses espíritos que trabalham num corpo que tenha um problema de esquizofrenia, ele vai, de certa forma, fazer promessas inviáveis. O esquizofrênico incorporado, como a gente sabe que a qualidade de uma incorporação depende do santuário, por mais que o espírito tente ordenar ali as falas desse espírito sempre serão muito grandiosas, de promessas infundáveis e gigantescas, para que o outro possa dar crença.
Então entendam, eu começo com alucinações, eu dou crédito aos delírios porque elas estão me perseguindo, eu preciso vender a minha imagem de verdade porque eu tenho minhas obsessões. Todo aquele que cai no caminho da marmotagem, das incorporações, das loucuras, vou fazer uma sardinha assada para Iemanjá porque Iemanjá gosta da minha sardinha. Eu creio nisso, mesmo não entendendo seja um EO. Para crer, eu tenho que dar um resultado. Para resultado, eu preciso de pessoas que aplaudam esse resultado. Eu vou professar uma história. Logo em seguida, as pessoas esquizofrênicas, por tentarem convencer os outros, entendeu? Das suas alucinações e por fazerem vítimas, elas começam a ter uma luta de ego. Todo mundo sabe que quem chora, quem sofre, quem se acomete de tudo é o ego. Então, eu como esquizofrênico, me incorporo com a minha pombogira das 7 lanças espaciais do reino de Deus e eu vou perfurar os seus inimigos. Eu encontro um outro egocêntrico que precisa de uma pombogira que tem uma lança espiritual que vai perfurar os inimigos dela, porque aquele esquizofrênico entendeu, no fator de ego dele, que ele não trabalha porque os amigos de trabalho o perfuram, que o patrão o perfura, que alguém o fere. E o ego, gente, ele que movimenta o viver, o enriquecer, porque é pelo ego de ser uma pessoa próspera que eu busco um trabalho, é pelo ego de ser uma pessoa bonita que eu me cuido, é pelo ego de ser uma pessoa atrativa que eu tomo banho e me perfumo. Então, tudo que depende de uma grande modificação tem que percorrer o caminho do ego. Passado disso, gente, a pessoa já está lá marmotando, incorporando e fazendo lives de pombagira e lives de gerê. Não estou aqui para dizer se é certo ou errado. Eu estou dizendo a minha visibilidade sobre o contexto da questão da esquizofrenia. Ao momento que você leva o que você crê em plenitude para o ambiente e transforma aquilo em uma customização espiritual, você começa a desenvolver o terceiro ponto da esquizofrenia, que é a perca do afeto. Entendeu? Você perde o afeto. Você fica indiferente aos sentimentos de indignação. Você se torna indiferente aos sentimentos de abominação dos outros. Você se torna diferente ou indiferente a tudo que é retilíneo e correto. E com a consequência da perda de afeto, a indignação, sentimentos como dor, tristeza, uma mãe que quer falar com um filho que morreu. Aquela pessoa esquizofrênica vai virar com um espírito ancião de capa roxa e vai trazer as mensagens daquela mãe, até porque o esquizofrênico já colheu daquela mãe o que a mãe gostaria de ouvir. E nessa brincadeira, depois da perda do afeto e da indignação como base de tudo, a pessoa começa a desenvolver a perca de vontade. Eu já tenho ali o meu esquema de marmotagem e incorporação. Eu já tenho ali o meu sistema esquizofrênico. Então, o quanto nós podemos julgar aquele marmoteiro como louco, ou porque ele já é um esquizofrênico, ele consegue desenvolver a média, grande ou pequena escala o trabalho dele. E na perda de vontade, pós a perda de consciência, porque também quando eu perco o afeto, a consciência sentimental, eu perco as vontades de base, trabalhar, estudar, amar, namorar, tudo tem que vir até mim, porque eu tenho aquelas vozes que me intuem que Maria quer me namorar porque ela me acha lindo, mas ela tem um plano para se juntar à minha mãe e me corromper, me fazer padre. Então, quando vem a perda de vontade, automaticamente eu perdi a vontade de trabalhar, de me higienizar, de ser honesto, de ser puro, de ser tudo, vem por consequência o instalar do convertimento. Eu preciso converter aos outros que a minha esquizofrenia ou que a minha espiritualidade é correta. E como eu faço isso? Quando eu estou em períodos de necessidade de comprovação, esquizofrenicamente eu começo a criar inimigos. Eu estou falando aqui com vocês, a pombagira abre a boca e fala, estou aqui para todo mundo que meteu para me mostrar que eu tenho uma taça de ouro, eu tenho um champanhe dourado. O quanto é divindade? O quanto é esquizofrenia? Eu estou aqui com uma capa preta de veludo, eu vou matar os inimigos. O quanto é ameaça espiritual, o quanto é esquizofrenia. Porque quando a gente fala dessas ameaças espirituais, a gente fala da forma de gesticular o ser animal dos outros. Então a pessoa começa a ter espiritualidades com animais como touro, bode, serpente, animais com garra, seres míticos como Medusa, Lucifer, que são todas projeções lúdicas. Estamos no candomblé e na Umbanda, lidamos com seres.
entendeu? O politeísmo nos dá a chance de a gente adorar seres inúmeros. Só que quando eu começo a ser da Maria Padilha do bode, da Maria Mulambo dos sete touros, da Maria Padilha da serpente albina, eu tenho que começar a entender que por trás de cada ser mítico e lúdico desse tem uma força, entendeu? Quando é uma pombagira que usa peruca, vocês sabiam que a peruca ela está conotada à necessidade de ressurreição da mãe? Eu não aceito minha mãe, por consequência gostaria que ela ressurgisse. Então o cabelo está ligado às bruxas. Então será que uma pombagira que põe peruca, ela é realmente de um marmoteiro ou é um esquizofrênico que quer um resgate com a mãe, entendendo que as bruxas eram as mulheres que poderiam falar o que pensavam, como agiam, e elas foram caçadas e sacrificadas. Então, se eu tenho uma mãe que espero que ela seja amorosa e ela é mais rude, e eu sou um esquizofrênico, eu vou ter alguma ligação periódica com cabelo, com vassoura, com pote, com noite, com poções mágicas. Ou quando eu sou uma mãe narcisa problemática, eu posso me tornar uma mãe esquizofrênica por esses campos de assimilação a bruxas e a isso e tudo mais. Há coisas que não existem. Eu não falo da bruxaria em si, da magia wicca, da cartomancia, mas falo de uma mulher que acorda de manhã e em 20 dias ela está se incorporando, trabalhando com a bruxa malévola das 7 luas cheias do grande caldeirão dourado da possibilidade. Ela vai trabalhar com todas as incompatibilidades femininas. Quando a gente fala do touro, o touro ele é o símbolo de força, ejaculação, poder e vivacidade carnal. Em suma, se eu encontro lá o Exu Sete Touro, o quanto que aquele cavalo do Exu Sete Touro pode ser um esquizofrênico e trabalha com o Exu Sete Touro porque ele tem vontade de ser um cara viril, de penetração, um cara de sexualidade muito alta. Porque o touro está ligado ao Minotauro. O Minotauro era um ser mítico, agressivo, malévolo, preso ali num calabouço de corredores ali, que eu esqueci o nome do local agora, no labirinto, entendeu? Só que o Minotauro, quando ele encontra o amor, ele fica dócil. Eu estou falando com vocês, desligando aqui meu alarme, então ele está ligando. Quando eu falo do bode, gente, a gente fala do animal da sabedoria, o chifre elemento fálico. Então, o quanto que aquele bode, Exu do bode que pernoteia, que dança, que faz, acontece, ele não está querendo mostrar capacidades para a conquista da visibilidade. Quando a gente fala da serpente, a gente fala do ser da inocência. A serpente foi um ser inocente, que biblicamente foi dada como ser da condenação e dado ao homem a maçã da sabedoria. Então, a serpente leva a sabedoria até o homem. Porém, a medusa, castigada por um amor improvável, quando olhado para ela, nós nos petrificamos. Vocês sabiam que a petrificação, o estado catatônico, é um dos estados muito comuns dentro do caminho das alucinações, dentro da esquizofrenia? Eu estou catatônico, eu estou parado, eu estou à espera. Você está dando esporro na pessoa, reage, faz, acontece. Não seja assim, para com essas loucuras, para com essas coisas que você está fazendo. Se está errado, virar com a pombagira e ir para o cemitério, arriar lá uma boneca loura com 2 velas, e a pessoa está ali, catatônica. Como também você pode estar corrigindo um filho, o filho está desviando o olhar, não te encarar ou virar o olhar, porque ele está no seu período ali de pré-esquizofrenia ou no movimento da esquizofrenia, em suas alucinações, onde ele se acha perfeito, entendendo que não tem que ouvir aquilo. Quando a gente fala de garras, Exu 7 garra, pombagira da garra medonha, e por aí eu já ouvi tanta coisa, está caindo para trás do que eu fosse falar, do que eu já ouvi. Vocês começam a falar de pessoas que têm dificuldade de rasgar o verdadeiro eu. E por aí nós temos inúmeros exemplos que podem ser dados. Mas a gente vai parar o vídeo por aqui para ficar bem claro que as qualidades dessas incorporações, desses seres, são projeções lúdicas. Eu projeto através de um período lúdico, um exemplo lúdico, um exemplo fantasioso, o que realmente eu sou. Mas em grande verdade, antes dessa projeção lúdica, seu filho de santo já deu indícios de esquizofrenia. Ela pode ser leve, a pessoa pode ser lúcida, porque não é o que passa por fora, é o que passa por dentro. Então, nós possamos aproveitar essas informações para a gente poder entender, quando a gente aponta marmoteiro, quando a gente aponta o outro como louco, desses inúmeros vídeos que nós assistimos, que são engraçados, são estranhos, porque todo mundo fala de intolerância religiosa, mas ser tolerante é ser acomodado. Eu vi o vídeo ali, vou deixar passar, a pombagira está comendo o pé de uma criança. Eu sou tolerante, eu estou parado, eu tolerei aquilo. Mas o ser humano ele tem que ir de movimento à indignação. O que nos indigna
nós devemos minimamente entender, não aceitar, resistir e não projetar. Quando eu projeto um vídeo desse como de uma pombagira montada na vassoura preta, que ela é a bruxa das 7 garras do Oriente, eu estou dando ao esquizofrênico o que ele precisa, porque saindo do período de alucinação, ele entra no delírio. No delírio é aceitação. E ele gosta do comercial. Ele gosta da exposição. O barulhinho do carro da pamonha. Então, de certa forma, as pessoas esquizofrênicas, elas sempre vão tentar nos convencer, nos converter e primordialmente, nos convertendo, convencendo ou achando uma vítima. Porque o esquizofrênico faz um outro esquizofrênico de vítima. E onde a gente encontra os maiores casos de esquizofrenia? Nas pessoas acima de 50 anos, onde a esquizofrenia já se instalou. Mães perseguidas, pais perseguidos, mulheres infelizes, homens que não são prósperos. Só que a esquizofrenia, ela tem de partir da idade de 19 a 25 anos. Por isso, você, líder litúrgico, líder espiritual, é muito sério o que eu vou falar. Eu não sou professante da Umbanda, porque eu não tenho esse direito. Eu nasci num berço espiritual onde você, se não tivesse desenvolvimento ou guias que liderassem sua Umbanda e trouxessem ela no rédio, você não poderia. Eu só me incorporo de Exu e Pombogira uma vez a cada milênio. Então, quando você faz 19 aos 25 e você tem ali suas frustrações e suas carências, o uso tópico de drogas, como drogas usuais, maconha, cocaína e álcool em geral, estimulam o cérebro, rompem o superego, porque o superego é a proteção contra isso. Rompe o superego e a esquizofrenia ela vem à tona. Quando eu uso de alucinógenos, um exemplo dado, não estou dizendo que está certo ou errado, a ayahuasca, o balaim e outros alucinógenos que levam você a viagens e a descompensações, na verdade, se você tem um fator de esquizofrenia de 19 a 25 anos, os usos tópicos vão lhe levar a uma crise maior. E uso qualquer outro tipo de droga, remédios para dor, estou usando muito remédio para dor, e ali no remédio eu tenho compostos ativos que me levam a relaxar. Quando o corpo relaxa, a mensagem hormonal que vai de id, a ego, a superego é rompido, o superego perde a produção daquela informação e aquilo vem à tona. Então, que a gente possa observar, e assim como o pai ou a mamãe observou um movimento estranho do seu filho, procure estimular, levar ele ao psiquiatra, porque às vezes pode ser um pequeno detalhe torpe que já está se formando ancorado, porque a esquizofrenia ela é ancorada na depressão, na ansiedade, na tristeza, ou nas visibilidades, ou nas projeções lúdicas do que o ser humano não aceita no que ele é. Um grande beijo, Colofé, vocês possam ter gostado do vídeo, curte aí, compartilha e vamos ajudar a ter uma religião menos lúdica, mais alicerçada. E você, irmão, irmãzinha, que gosta de projetar esses vídeos para frente, referente a coisas ruins ou mal feitas na religião, fique à vontade de projetar. Mas quando projetar, sempre antes de projetar o vídeo, pense se esse vídeo é uma marmotagem, é um pai de santo sem vergonha, mãe de santo sem vergonha, ou é uma pessoa com transtornos esquizofrênicos. A gente nunca sabe quem é o outro. Só conhece muito bem o outro quando nós nos conhecemos a nós mesmos. Grande beijo, Colofé, até o próximo encontro.